Olá, aqui professor Aécio Flávio Lemos para traçar alguns comentários sobre o mercado acionário e outros assuntos periféricos. Por favor, suas sugestões são bem-vindas dentro do corpo do site ou através de e-mail previsioneseconomicas@gmail.com. No site www.previsioneseconomicas.com nós apresentamos ali a lista dos nossos vídeos, mais de 160, tanto vídeos como podcasts, que são verdadeiros cursos sobre o mercado de capitais. Lógico que se você ouvir todos, alguma coisa está desatualizada, porque mesmo o que eu lhes falo aqui agora, daqui a 5 minutos pode estar mudado. O mundo muda, gira, e é preciso que você, com a sua cabeça, sua inteligência, sua versatilidade e seus estudos, mudem tudo. Vem aí uma nova ordem mundial, ninguém discute isso. Já se falava isso há alguns anos no Canadá, grandes escritores, que há uma transformação. Digamos, um dos exemplos simples que todo mundo já sabe é a China, que em 1980 eu morava no Japão e diziam que a China seria o grande expoente do século XXI, está aí mostrando que é. A protagonização de alguns países da Europa, uns aumentaram ou diminuíram. A Rússia hoje está numa situação indefinida, e vai assim sucessivamente. As moedas, as rendas, as inflações, os Estados Unidos enfrentam a maior inflação da sua história. A crise do petróleo, enfim, tanto a guerra que está acontecendo no momento entre a Rússia e a Ucrânia, enfim, tudo muda. Agora, eu quero lhes falar mais uma vez sobre a aposentadoria. Eu já falei em diversos vídeos, um deles, já mais antigo, no que você deve aplicar as suas economias para ter uma aposentadoria menos cruel. Outro vídeo que eu fiz algum tempo atrás, eu perguntei, aposentadoria é prêmio ou é castigo? Bom, eu sempre considerei a aposentadoria como um castigo, porque nos países desenvolvidos você trabalha quase que até a morte e trabalha com prazer, porque o trabalho é uma forma de diversão. O trabalho, desde que ele seja um trabalho bem remunerado, confortável e dentro daquelas perspectivas suas. Nós falamos, por exemplo, que dos anos 50, 2050, 2060, a situação da aposentadoria deverá ainda piorar, porque haverá menos gente trabalhando e mais gente aposentada. O número de pessoas velhas cresce a cada dia. Hoje, por exemplo, já você não tem na terceira idade, você tem a divisão entre os que têm mais de 80 anos e os que têm menos de 80 anos. Parece que em Minas Gerais, com mais de 80 anos, tem mais de 12 mil pessoas. Então, enquanto nos anos 50, quando eu era garoto, a aposentadoria era aos 50 anos, a vida era em torno de 50 anos também, Hoje, 50 anos é um jovem, 60 anos é um jovem, 70 anos é um intelectual, 80 é um sábio. Mudou tudo, mudou tudo. Então, dentro daquelas fórmulas todas que eu comentei com vocês nos 2 vídeos anteriores, o que é aposentadoria, ou aposentadoria prêmio ou castigo, hoje eu quero sugerir, quero comentar, sobre 3 BDRs que os técnicos sugerem como renda para o futuro. Ou seja, adicionando aquele coquetel de investimentos que a gente sempre sugeriu a você, essas 3 sugestões, que não sou eu que eu escolhi, foram os experts que escolheram, são capazes de gerar um fluxo de renda constante na sua aposentadoria. Elas oferecem geralmente rendimentos mais altos, são apostas arriscadas muitas vezes, mas você tem que acompanhar o mercado para você mudar a sua aposta. Você está apostando no Joãozinho, você vê que o Joãozinho está fracassando, você passa para o Manelzinho. Manelzinho está fracassando, você vai para o Felipe. Ou seja, você tem que ter assessoria econômica, mas o maior assessor é você. Você que defende o seu interesse, Você vê, por exemplo, os VGBLs, PGBLs, que nós já comentamos,
fundos para aposentadoria. Parece que quem compra tem a impressão de que aquilo ali é a liberdade financeira dele. Não é. Um VGBL, um PGBL tem um custo muito alto, tem um rendimento muito, consequentemente, muito baixo. Vai ajudar na aposentadoria? Claro que vai. Mas não é aquele filé mignon. É mais ou menos uma carnezinha assim, um pouco melhor que uma carne de pescoço, né? Mas a gente há uma série de sugestões. Então, nós já falamos sobre imóveis, aplicações, etc. Esses BDRs vendidos no Brasil, ou se você quiser comprar a ação diretamente nos Estados Unidos, através de uma corretora, são a primeira sugestão, o IBM. O IBM tem dado uma renda de 4,97% ao ano em dólar. Imagine, um título do Tesouro Americano teve rendendo 0,5% ou menos, ou pouco mais, dependendo da época, ao ano. Aqui, 4,97% contra 0,5% é uma diferença muito grande, né? Ela está capitalizada no mercado com 118 bilhões de dólares. E é cotada na New York Exchange, e ela não entra no rol das empresas de tecnologia que oferece alto potencial de alta, mas ela oferece uma estabilidade, é o que os técnicos dizem. As suas ações fecharam esses dias nos pregões na casa de 130 dólares por ação, com um dividendo trimestral de aproximadamente 1 dólar e 64 por ação, o que traduz um retorno anual em torno de 4,97. E veja bem, se você tem uma conta no exterior, você pode ir alocando esses dólares lá para ir reinvestindo, o que é muito interessante. O Brasil está para regulamentar as contas em moeda estrangeira. Espero que isso te dê logo uma oportunidade de você acumular esses dólares lá. Ela é sediada em Armonk, em New York, e tem um sólido histórico de recompensas a investidores. Ela é tradicional, por ter elevado os seus dividendos nos últimos 26 anos. Não são poucos anos, né? Algumas ocasiões, é lógico, ela decepcionou, porque a economia é cheia de altos e baixos, né? Então ela deve retornar ao tamanho do antigo, do seu crescimento, e no último balanço ela registrou um salto mais significativo da receita nos últimos 10 anos, graças à forte demanda por sua unidade de software, inclusive a oferta de nuvem híbrida da IBM, sinalizando que seus esforços de recuperação são muito sólidos, né? O próprio diretor financeiro, Kavanagh, disse o seguinte: esse é o início de uma nova IBM e do que seremos no futuro. Vimos uma aceleração bastante saudável da nuvem e consultoria, o que são áreas estratégicas de crescimento. Bom, então esse BDR é muito interessante, né? É o Brazilian Depository Receipt, pode ser comparado em qualquer corretora, ou, conforme eu disse, a ação propriamente dita lá fora. A segunda sugestão é Verizon Communications. A Verizon Communications é a segunda maior prestadora de serviços de telecomunicações dos Estados Unidos. Ela está na Bolsa de Valores de Nova York, e é uma sólida pagadora de dividendos para aposentados. Você sabe que nos Estados Unidos a pessoa recebe grande parte da sua aposentadoria por ações. Já é um investimento tradicional. Tanto é que em 2008, quando houve aquela quebra do Lehman Brothers, as ações caíram muito de valor, os dividendos também, e houve uma corrida para a renda fixa naquela ocasião. Por isso é que precisa estar sempre de olho, né? A Verizon vendeu o Yahoo para uma empresa privada, a Apollo Global Management, por 5 bilhões. Vendeu para a Yahoo, veja bem, vendeu a Apollo Global Management por 5 bilhões e ela está com 4,25 bilhões em caixa. Eles acham que a receita vai crescer cerca de 4% ao ano e que nos próximos anos os dividendos deverão aumentar substancialmente. Outra ação é a Suncor,
está com um rendimento anual em termos de dividendos de 4,12% em dólar. É paga trimestralmente 0,42 centavos de dólar. Ela está no mercado capitalizada em 46 bilhões. É a maior empresa integrada de energia do Canadá, com um portfólio de ativos de alta qualidade que abrange a extração de areia betuminosa, bem como refino e comercialização de energia para clientes industriais. Ela conseguiu uma coisa muito boa, que ela baixou muito o seu custo do petróleo, do processamento. Outra coisa, ela tem 1.500 postos de combustíveis no Canadá, e 20% de participação no mercado de varejo. Ela fechou a 32,59, 32 dólares e 59,50 centavos há poucos dias. Então, o grande coisa é que ela conseguiu um corte de custos na refinaria do petróleo muito alto, na extração e refinaria. Ela conseguiu um ponto de equilíbrio, um break-even point, muito menor, como a Petrobras no Brasil. Parece que está em 40 dólares o custo do barril para a Petrobras. Ou 40 dólares é o preço de break-even, de sem lucro, sem prejuízo. Bom, após falar dessas três, eu quero dizer que a BTG, agora vindo para o Brasil, continua comprador da Embraer. A Embraer é outra empresa que no futuro deverá render bons dividendos, porque é uma empresa de alta tecnologia. É uma empresa numa área muito boa e está investindo substancialmente na IVE, que é a sua subsidiária para a produção de veículos de decolagem vertical. A Embraer realmente merece estar na carteira. O potencial dela de valorização é muito grande, É isso que se espera. O BTG tem uma recomendação de compras desse papel e sugere o preço futuro dele em R$ 26,00 por ação. Atualmente está em torno de 15 por aí. Outra surpresa boa no mercado foi no campo da educação. Quem lembra da Croton? A Croton foi uma das maiores empresas de educação no Brasil, cujas ações oscilavam entre 15 e 20 reais por ação. Ela teve problemas seríssimos com o corte do FIES, com a pandemia, a ausência de alunos no presencial, e ela teve que procurar outros meios de recuperação. E ela está recuperando substancialmente, tendo tido lucro já no último trimestre do ano passado de 65 milhões de reais. Então é uma empresa que promete muito voltar a um patamar, pode ser que não volte a um patamar de 15, 20, por qualquer motivo, mas no preço que ela está em torno de perto de R$3, esteve em torno de R$2, então pode ser realmente um bom investimento para a aposentadoria ou para o futuro. A Vale do Rio Doce é o outro filé mignon. A gente fala só no minério de ferro. Gente, não é isso. A Vale produz ouro, produz cobre, produz uma série de produtos que a imprensa não dá divulgação. Tanto é que ela acaba de fazer um acordo secreto com a Tesla, para fornecimento, não é de minério, é para fornecimento, se não me engano, de níquel. O níquel é fator importantíssimo na produção de carros elétricos. E a Vale está com esse contrato com a Tesla. Você vê nossas empresas a que altura estão, algumas delas, que estão na iniciativa privada. A gente fica orgulhoso, Então, ficou aqui um coquetel de ações. Algumas poderão até ser muito melhores, outras menos boas, mas são ações para compor um coquetel, dentre outras que você tenha, que poderão melhorar a sua aposentadoria, que é um período difícil da vida, eu que o diga, em que se gasta muito e se produz pouco. É preciso ter um colchão de liquidez, ou então você está dentro d'água, ok? Porque depender das aposentadorias governamentais aqui no Brasil é suicídio sumário, ok?
Tenha um bom dia, bom proveito e espero ter sido útil.